Olá! A partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa com o senador Fernando Bezerra Coelho. E o nosso tema é Pacto Federativo. Isso porque está em discussão no Supremo Tribunal Federal e está chamando as atenções de todo o país a questão dos juros da dívida dos estados. Se adota juro composto ou juro simples, o que na ponta do lápis pode significar uma mudança muito grande na expectativa do que a União tem a arrecadar, mas também do que devem os estados à União. E essa é uma questão do Pacto Federativo que ronda o Congresso, mas ainda não teve um desfecho, né, senador? Olha, nós estamos com uma bomba grande na mão. Essa bomba se encontra no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da correção das dívidas contraídas pelos estados da Federação Brasileira perante a União, perante o governo federal. Na realidade, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal teve a oportunidade de receber aqui o ministro Nelson Barbosa. E na apresentação dele ficou muito claro que o problema não é de estoque de dívida. Os estados brasileiros hoje estão muito menos endividados do que em 1999, quando foi feito o primeiro acordo da dívida dos estados brasileiros com a União, que foi naquele momento que antecedeu a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ocorre agora é que, em função da grave crise econômica, os estados estão perdendo receitas com uma velocidade muito grande. A queda do ICMS, a queda do IPI, a queda do imposto de renda, tudo isso leva à diminuição das receitas correntes dos estados brasileiros. E aí, o serviço da dívida, a amortização dessa dívida fica muito difícil de ser honrada na medida que os estados têm que pagar a folha salarial e têm que manter os serviços públicos essenciais, como segurança, educação, saúde. Então, existe hoje um problema de fluxo, não de estoque, de fluxo. Os próximos 3, 4 anos que o país vai precisar para poder fazer essa retomada do seu crescimento e os estados voltarem a ter receitas ascendentes, é preciso, portanto, negociar o fluxo de pagamento dessa dívida. Eu acho que a decisão que foi tomada essa semana pelo Supremo Tribunal Federal, ela foi a mais adequada. Ela suspendeu por 60 dias, estamos vivendo a expectativa de um novo governo, provavelmente com o impedimento da Presidente da República vai se instalar um novo governo no país e que esse novo governo possa negociar com os estados justamente a redução no fluxo do pagamento dessa dívida, sobretudo para os próximos 4 anos. Agora, senadora, a gente ouve aqui um debate, pelo menos anualmente, a casa é estimulada a falar sobre Pacto Federativo e reforma tributária. Porque somos visitados tanto pelos governadores de estado quanto por prefeitos, sempre lembrando como administrar os outros entes federativos está difícil. Porque há atribuições de mais e recursos de menos. Com certeza. E fatalmente a gente cai numa remodelagem do pacto e numa reflexão de reforma tributária, né? Com certeza. Na realidade, nós estamos com a reforma tributária encalhada aqui no Congresso Nacional por falta de iniciativa do Poder Executivo. Nós aqui discutíamos, em 2015, a unificação da alíquota do ICMS, que era a grande mudança do sistema tributário brasileiro. Você transformar o ICMS num imposto de produção para passar a ser um imposto de consumo. Com isso, você dava mais justiça fiscal, porque o imposto iria ficar no local aonde o bem ou o serviço é consumido. E portanto, você teria um melhor equilíbrio federativo. Não pesaria também na cadeia produtiva, né? Com certeza. Porque a hora que você está produzindo bem não é a melhor hora. Você pode desonerar, você pode ter um sistema tributário mais racional, mais simplificado. Por que é que parou? Por que é que não avançou? É porque os estados pediram um período de transição de 8 anos para poder você sair hoje dessas alíquotas interestaduais que chegam até 12% e poder reduzir para 4%. Porque o ICMS ele varia, mas em média é 18%, 19%. Então a maior parte do ICMS ficará, a partir dessa reforma, nos estados consumidores. Só que os estados produtores, que são os estados ricos, leia-se aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os estados do Sul, pediram para que haja um período de transição para que as receitas públicas pudessem ser adaptadas ao longo desse período. Do outro lado, os estados consumidores também pediram um período de transição, porque para implantar essa mudança, eles teriam que abrir mão
da política de incentivos fiscais, porque esses estados mais pobres, para poder atrair investimentos, eles utilizaram dos incentivos fiscais para poder trazer empreendimentos agroindustriais, empreendimentos industriais. Então, eles também vão ter que parar com a guerra fiscal para que, então, se possa ter esse acordo, esse amplo acordo no âmbito da Federação Brasileira. Parou porque o governo federal ficou de definir fundos de compensação, tanto para os estados produtores quanto para os estados consumidores ao longo de 8 anos. E aí, quando se der toda essa redução da alíquota interestadual do imposto de circulação de mercadorias e serviços, você estaria, portanto, com a mudança do sistema tributário concluída e complementada. Então, nós estamos com isso aqui parado e eu tenho absoluta certeza que é um tema que vai voltar com força tão logo se instale o novo governo, porque essa é uma das grandes mudanças reclamadas, não só por governadores e prefeitos, mas, sobretudo, pelo setor produtivo. Entendi. E a partir daí, esse é um aspecto da reforma tributária. E alavancamos um novo modelo, por exemplo, a partir de então? A partir daí, a gente pode também simplificar no que diz respeito ao PIS, COFINS, para que eles não sejam impostos cumulativos, para que eles possam ser impostos que pesem menos na produção. A partir daí, você pode também trabalhar um sistema tributário menos regressivo. Hoje, quem paga mais no Brasil são aqueles que ganham menos, porque pagam imposto em cima dos alimentos, pagam em cima dos serviços públicos mais essenciais, como educação e saúde. Então, nós precisamos também criar mecanismo de taxar as grandes fortunas, os grandes patrimônios, para que a gente possa ter um sistema mais justo do ponto de vista social. Eu acho que esse é um desafio que está colocado para o Congresso Nacional e para aqueles que tiverem a responsabilidade de governar o país. Eu espero que com a instalação do novo governo, temas como esse, que é o tema do equilíbrio federativo, no sentido de construir um país mais justo, mais igual, mais fraterno entre todas as regiões, e um país mais justo do ponto de vista social, onde aqueles que têm maior capacidade contributiva, que têm mais renda, que têm mais patrimônio, que esses também arquem com um custo maior para efeito do financiamento dos serviços públicos da nossa nação. E aí esse momento grave econômico que o país enfrenta pode ser um estímulo para que o Congresso tenha ambiente de se debruçar sobre matérias que enfrentam grande resistência, né? Olha, toda crise, e quanto mais grave ela também apresenta oportunidades. Porque todo mundo tem que dar a sua cota de sacrifício, todo mundo será convocado a dar uma sua cota de sacrifício. Então, eu acredito que se a gente definir bem as nossas prioridades, e uma delas é, de fato, trabalhando a reforma tributária, de fato, trabalhando no equilíbrio da Federação Brasileira entre os seus estados, procurando diminuir o tamanho do Estado brasileiro, procurando estimular o investimento do setor privado, procurando incentivar as concessões, as parcerias públicas privadas. Eu não tenho dúvida que esse país tem muito potencial. O Brasil é muito maior do que a crise que nós enfrentamos. Precisamos animar a nossa sociedade, animar os investidores, animar os empresários, animar os profissionais liberais para que a gente possa superar esse momento difícil que nós estamos vivenciando. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. A você que nos acompanha, eu agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.